E aí, pessoal? Aqui vai o último vídeo, né, dessa minha trajetória que eu tô apresentando para vocês nos concursos fiscais. Basicamente, passamos pelo aquele início, né, no primeiro vídeo, dos meus erros e acertos que eu cometi, mais erros que acertos. Depois, no vídeo anterior, chegamos na fase que eu fiquei competitivo, de verdade. E aqui é a continuação daquela fase que eu fiquei competitivo. Até teve uma pessoa nos comentários que perguntou por que eu não soltei tudo de uma vez em um vídeo só. Foi porque esse vídeo aqui tem menos de 20 minutos, mas demora umas 2 horas e meia pra renderizar meu PC aqui. Se tiver mais de 20 minutos, o bicho trava, não tem condições. Então por isso que eu tive que dividir. Esse vai ser mais curtinho, que são só duas provas que faltam, que é o ISS Jaboatão, dos Guararapes, e o ISS Cuiabá. Foram meus dois últimos concursos de fisco que eu fiz. Então vamos lá, passando aqui pra Jaboatão. Já tava competitivo, saí do Rio de Janeiro, aquela maratona de Rio de Janeiro, Fortaleza e Mato Grosso, saí de lá bem competitivo. E se alinhou que não teve mais provas assim perto que me interessassem, assim, num espaçamento de tempo perto. Então eu fiquei em casa reforçando a base. Mesmo já estando competitivo, eu reforcei mais ainda. E isso foi um dos diferenciais para eu ter desempenhado, principalmente em Cuiabá. Aqui em Jaboatão, ele ocorreu em agosto de 2024. Rio de Janeiro foi em setembro de 2023. Ou seja, tivemos um hiato muito grande, quase um ano sem prova de físico. Aí eu fiquei em casa, reforcei a base, reforcei os pontos fracos, sempre dá para melhorar alguma coisa e passei. Passei a focar mais em detalhes, tentar procurar aquelas casquinhas de ovo que eu tava caindo, tentando realmente assim elevar meu nível, e eu elevei para essas duas provas. Foi um ano depois, né, do Rio de Janeiro, fiquei em formato de pré-edital, não caí na tentação de fazer CNU, não caí na tentação de fazer aqueles concursos que vinham aparecendo, tipo STN, CVM, não caí na tentação, concentrei, Bacen, né, que também teve, fiquei na área fiscal, aguentei o rojão e melhorei em praticamente tudo. Foi minha primeira prova da FCC, Jaboatão dos Guararapes. E a FCC é o seguinte: você não pode vacilar, porque geralmente as notas de corte são muito altas, não pode vacilar. E você tem que saber gerir o seu tempo, porque são questões grandes, longas, com enunciados que vão tentar te derrubar de toda a forma. Vão tentar te derrubar de toda forma, no cansaço. Essa foi minha primeira experiência com ela. Então, civil de muito aprendizado. Eu tava no processo de mudança quando saiu o edital. Então eu decidi optar novamente por uma consultoria, que eu já falei nos comentários anteriores, que foi a Coruja. Eu tava mudança de casa, mudança de residência, vocês sabem como é, né? Toma o tempo da gente todinho. Então eu resolvi, não, vou voltar aqui pra consultoria. Eu tinha feito no Pará, o pós-edital do Pará, resolvi fazer o pós-edital aqui de Jaboatão. E o que aconteceu? Foi boa, gostei. Porém, tinha detalhes que se eu tivesse mais tempo, eu teria feito coisas a mais. Entendeu? Teria dado um upzinho a mais em alguns pontos que eu achei que precisava. Então, como eu falei, a prova da FCC é longa, cansativa e vai te pegar no tamanho dela. Então, desatenção na hora da execução da prova, eu perdi uma questão, peso 2. Errei uma subtração lá no final, deu errado. E eu acabei saindo das vagas por causa dessa questão que eu marquei errado. Eram 10 vagas, eu fiquei em 14º. E tem mais 30 de CR, então provavelmente eu vou ser nomeado nessa daí. Então foi uma ótima prova. Já senti que o nível de competição foi bem grande. Eu conheço as pessoas que passaram, são pessoas muito boas. E que provavelmente vão passar em outras provas. É esse ano mesmo. Vão passar em Goiás, vão passar no Pará, talvez. Rio Grande do Norte. Essas provas que estão pra sair, muita gente lá vai passar. Principalmente o Rio Grande do Norte, que é aqui no Nordeste. E em Jaboatão, grande parte das pessoas que passaram lá são nordestinos também. Então, basicamente, para essa prova foi isso. Você viu bastante aprendizado. Eu vi que meu nível tava na briga. Porque é o seguinte: não importa o quão bom você seja, você não pode dizer que você vai passar numa prova. Você não tem como afirmar isso. O que é que você pode dizer? Vou competir e vou brigar por cada milímetro daquela vaga. E é só isso que você tem que ir pra prova. Pra brigar por cada milímetro daquelas vagas.
competir de verdade. Aí um detalhe ou outro, uma questão que você perde ou outra, uma questão que você fica em dúvida entre duas e marca errada, seu concorrente marca certa, que também ficou em dúvida. Isso aí vai variando as suas posições. Tipo, você pode ficar em 14º de 10 vagas, como eu fiquei, pode ficar em 20º, pode ficar em, sei lá, dentro das vagas, pode ficar um pouquinho mais longe, tipo, 30º. Mas quer dizer que você não competiu? Não, você competiu de verdade. Na hora da execução, aconteceu algo lá que não lhe favoreceu. E favoreceu seu concorrente. Mas você disputou. Não é como se fosse 10 vagas e você ficou em 150. Entendeu? 15 vezes o número de vagas. Você não... Nesse caso aí, você pouco competiu. Mas você ficando ali 3 vezes, 2, às vezes um pouquinho acima das vagas, é normal. É execução de prova. Eu falo que quando você tá entrando na fase de competição de verdade, é esse o momento que você tem que fazer prova. Por quê? Porque mata um pouco esse fator aleatoriedade de cada prova. Por isso que eu não digo pra você focar, esse é o concurso dos meus sonhos, é só essa prova que eu quero fazer. Por quê? Porque você acaba levando muita pressão pra aquela prova em específico e você não pode garantir que vai passar, porque é uma prova. A aleatoriedade do dia pode lhe tirar um pouquinho das vagas e acabou, já era o sonho. Mas quando você coloca o fator número, aí número de provas feitas depois do competitivo, uma hora você encaixa nas vagas, que foi o que aconteceu aqui logo na prova seguinte. ISS Cuiabá. Fiz todo o meu planejamento, tudo, fiz 100% sozinho. Tudo que eu tinha aprendido com as provas anteriores, principalmente as últimas na fase competitiva, de ajustes finos, fiz para essa prova. Apliquei pela primeira vez minha técnica de seleção de questões para as disciplinas mais importantes, que eu selecionei a dedo cada questão que eu ia fazer no pós-edital para as disciplinas de peso 2. Executei o planejamento, foi a melhor execução que eu fiz de um planejamento. Sem atraso, sem nada. Eu fiz perfeito o meu planejamento e fiz, assim, executei de forma perfeita. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você conseguir executar o que você planejou. E eu consegui executar de forma magistral. Minha reta final foi excelente. Revisei absolutamente tudo que eu tinha estabelecido que eu ia revisar. E caiu, primeira vez que caiu reforma tributária num concurso, 25 questões, peso 2. Ninguém sabia como ia cair. Cair pra cima dessa reforma. Vi tudo que podia, montei um resumo sensacional dela e gabaritei essa matéria com maior peso no concurso. E foi um dos fatores de ter feito eu conseguir passar. Resultado, fiquei em primeiro de 4 vagas, fiz 90% de acertos, uma prova da FGV que é bem complicada. E acabei, né, como eu falei no primeiro vídeo, passando no físico com o maior salário dentro dos que eu fiz. Acabei passando por assim, vontade divina. Eu, não passei no Mato Grosso, salário top, mas acabei passando aqui, em Cuiabá. Tem um salário até maior, um pouquinho maior. E, basicamente, agora eu queria falar com vocês sobre os meus dados da trajetória de concursos, né? Eu cheguei para Cefaz Ceará com 1.680 horas, que eu já vim estudando para nível médio, né? Isso aqui conta nível médio e conta APF. Nível médio PF, 1.680 horas. Tinha feito ao todo 26.341 questões no TEC Concursos. Aí, Cefaz Roraima. 1.886 horas. Isso aqui foi no dia da prova. No dia da prova da Cefaz CE, eu tinha esses números, tá? Então, pegou o pós-edital também da Cefaz CE. Do mesmo jeito que os números de Roraima vão pegar o pós-edital todo de Roraima, esses números são no dia da prova. Eu cheguei na prova com esse volume. 1.886 horas. Questões no TEC, 30.030. Incremento, ou seja, no pós-edital de Roraima, fiz 3.689 questões, 206 horas. Na Cefa Pará, que foi a que eu cheguei perto de parar, de passar na primeira vez, 2.293 horas. Questões no TEC, 42.976. O incremento foi 12.946 questões no pós-edital, 407 horas estudadas naquele pós-edital. Olhei, quase passei nessa, senti um verdadeiro incremento de conhecimento, porém faltou um pouquinho de base, mas esse incremento veio pelo volume de questões que eu fiz, que vocês vão ver que vai aumentar ainda mais nas outras provas. Por exemplo, MG, foram 3.273 horas acumuladas até o dia da prova, 64.836 questões feitas no TEC, acumulada, né? Ou seja, o incremento. O que é que eu fiz no pós-edital de Minas Gerais? 21.900 questões, 980 horas. Ou seja, não tava faltando conhecimento aqui, faltava mais polimento. Selecionar melhor o que eu ia fazer e fazer uma reta final melhor
E Minas Gerais tem a particularidade de eu morrer na metade do pós-edital, que foi 6 meses, com 3 meses eu já tava esgotado já. Aí o restante foi me arrastando. Mas evolui demais aqui. Esse foi o pós que eu acho que eu mais evoluí, no sentido de volume de questões e conhecimentos adquiridos. Eu precisava de muito polimento. Pro MT, esse polimento veio. Foram 3.718 horas acumuladas até o momento. Questões no TEC, 73.699. Ou seja, naquele pós-edital eu fiz 8.863 questões, 445 horas estudadas. Aí teve para Fortaleza, né, que foi 30 dias depois do MT. 3.803 horas, 76.411 questões no TEC. Incremento, fiz 2.712 questões, 85 horas. Mesmo com 30 dias, eu fiz 2.712 questões, porque era certo e errado esse braço, né? Aí você consegue ganhar volume. Aí, horas, 3.919 horas pro Rio de Janeiro, que foi 30 dias depois de Fortaleza, 35 dias. 79.490 questões acumuladas. Incremento de 3.079 questões, 116 horas que eu fiz naquele pós-edital para o Rio de Janeiro. ISS de Jaboatão, 4.837 horas. Questões no TEC, 110.469. Ou seja, eu fiz 30.979 questões, 918 horas estudadas. Lembrando que isso aqui foi aquele ato de quase um ano que eu passei para fazer esse tanto de coisa aqui. E veio o ISS Cuiabá, logo depois de Jaboatão. Eu tinha 5.272 horas acumuladas. Questões no TEC, 120.518 incremento. Fiz 10.049 questões nesse período entre Jaboatão e Cuiabá. E fiz 435 horas. E, basicamente, minha trajetória nos concursos foram essas. Esse aqui é meu TEC concursos, as estatísticas. Ao todo, fiz 122.701 questões, 99.885 acertos. Ao todo, ao longo desde 2019, quando eu comecei a estudar para nível médio, até hoje, 2025, né? Esse aqui é meu aprovado. 5.377 horas e 53 minutos ao longo de todo esse tempo de estudo, sendo contabilidade, a matéria que eu mais estudei, seguida por legislação tributária, tributário, TI, direito administrativo, constitucional, AFO, CASP. E, basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa foi minha trajetória. Esses foram os percursos que eu passei. Tive altos, baixos, mas sempre soube que eu ia descobrir como resolver meus problemas, que era ir melhorando de prova a prova, sem baixar a cabeça. Eu sabia que estava no caminho certo. Chegou um momento, quando eu cheguei ali em MG, tô bem, acabei não tendo o resultado esperado, mas logo na sequência MT, eu não deixei aquilo me abater, aquele resultado de MG. Fui lá, fiquei bem em MT, acabei sendo eliminado na discursiva, e a partir de então fui competitivo em todas as provas, e foi aquilo que eu falei. Quando você tá competitivo, você faz algumas provas, vai melhor em umas, piores em outras, mas sempre na zona de competição. Aí acabou que em Cuiabá se alinhou tudo para eu fazer tudo de forma perfeita. Consegui fazer uma execução de prova perfeita. Não errei nada que eu sabia naquela prova, só errei o que eu não sabia. Acertei 90% da prova e entrei dentro das vagas. Então, a moral disso tudo aqui é, primeiro, provas no início da preparação podem te atrapalhar mais do que te ajudar. E se você acabar pulando etapas necessárias, que como eu pulei, de base, fazer a base bem feita antes de fazer concurso, pode ser que isso te cobre um preço grande lá na frente. Um preço muito grande. E que eu poderia ter passado antes se eu tivesse me ligado a esses detalhes. Algumas pessoas disseram, mas as provas que você fez não lhe ajudaram a saber o que tinha que fazer para as próximas? Veja bem, as provas que eu fiz no início pouco me ajudaram, porque acabei apressando demais a minha base em algumas matérias. Acabei apressando demais a leitura das matérias, o entendimento, e acabou ficando aquela coisa volátil. Não estava solidificado na cabeça, porque eu não dei tempo de maturação nas matérias. Aí eu tive que fazer isso posteriormente. Então, eu não recomendo provas no início. E a partir, assim, 1 ano e meio, você já pode começar a fazer provas se você tiver feito tudo bem feito. Na área fiscal, né, no caso. Que aí a sua chance de ir lá brigando e conseguir tirar alguma coisa de verdade daquela prova é muito melhor. Por exemplo, Minas, eu creio que eu briguei de verdade. No Pará, eu briguei de verdade. E em todas as outras, eu briguei de verdade. O que é que aconteceu? Nessas, eu consegui tirar aprendizados,
consegui tirar, assim, coisas que eu levaria para as próximas provas. De detalhes, melhorias, execução. Agora, nas duas primeiras, eu tava muito cru, não consegui tirar muita coisa. Só a única coisa que eu tirei foi que eu não estava pronto, não devia ter feito. Mas de execução, de conhecimento, eu não consegui fazer ajustes finos a partir daquelas duas. Porque eu não tinha que ajustar muita coisa. Não eram ajustes finos, era um ajuste gigantesco que eu tinha que fazer. Entendeu? Então, basicamente é isso. Ah, e eu trouxe aqui o Instagram do meu amigo Lucas Concurso, que é auditor de Minas Gerais, que a gente conversando, ele me falou que a primeira prova dele foi justamente em Minas Gerais, só que ele passou. Aí eu, pô, passou na primeira prova que você fez? Ele, passei. Quanto tempo você estudou? Aí ele, 2 anos e 8 meses. Ou seja, ele fez a primeira prova dele com 2 anos e 8 meses de estudo e passou. Ele tava totalmente preparado. Logo na sequência fez o ISS Rio de Janeiro, ficou em 7º lugar, porém foi eliminado nos mínimos, acho que de empresarial e civil. E depois fez agora Cefaz Rio de Janeiro e ficou em 2º lugar na prova objetiva. Aí foi eliminado também na prova discursiva do Rio de Janeiro, eliminou muita gente aquela prova. Ou seja, o Rio de Janeiro não quer ele lá. Mas assim, o que eu quero passar de mensagem é que todas as provas que ele fez, ele basicamente competiu. Além de competir, ele foi muito monstro nessas provas. Ele não saiu apressando, tem a base completamente consolidada. Se ele quiser fazer qualquer outra prova, ele vai passar em qualquer outra prova que ele quiser, entendeu? Mas a mensagem é essa. E espero que vocês tenham gostado dessa trajetória. O vídeo aqui já tá ficando mais longo do que eu imaginava, vai demorar muito pra renderizar. Mas eu sinto que eu consegui abordar bem tudo que eu passei nessa trajetória. Então, se vocês tiverem gostado, né, deixa a curtidinha, se inscreva e espere pelos próximos vídeos futuramente, que quando eu tiver um tempinho eu vou tentar postar mais. E é isso, pessoal. Valeu!